Olá, corações! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa live temática. Para quem não sabe, toda quarta-feira, vou diminuir aqui um pouquinho, toda quarta-feira eu venho aqui no Instagram e faço uma live sobre um tema que vocês me perguntaram, um tema que a gente vai aprofundar. E hoje, quarta-feira, é o dia de live temática. E o tema de hoje, se não estou enganada, é sobre a gente falar, é sobre você se expressar com o outro. Como é que isso, quais as dificuldades, as maiores dificuldades que você tem ao se expressar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o diálogo entre o casal, que é extremamente importante. Vou falar um oi para vocês, meus corações que estão aqui. Cláudia, Ellen, Leandra, Mari, Josi, olá Kelly, Aninha, olá pessoal, olá Laís, Cris, tudo jóia? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live de hoje. Então, gente, por que eu resolvi falar sobre esse tema? Eu fui vendo, olá Laís linda, eu fui vendo, gente, que muitas pessoas estão me fazendo uma pergunta que é bem recorrente e bem parecida. Que é basicamente sobre isso. Olha, às vezes, Renata, eu não consigo me expressar, não consigo me colocar num relacionamento, e eu acho que é uma coisa muito relevante. Aí eu abri para vocês me falarem assim, qual a maior dificuldade que você tem quando você vai dialogar, né? Quando você vai se expressar com o seu companheiro, e vocês me escreveram algumas coisas aqui. Depois eu vou abrir até para ver. E a ideia é o seguinte, a gente vai conversar um pouquinho de como você pode se expressar, como você pode se colocar de uma maneira em que você respeite aquilo que você sente, respeite também o outro e possa transformar esse diálogo em algo produtivo. O grande problema que eu percebo é que muitas vezes aquela famosa conversa ou aquela famosa DR é uma coisa horrorosa. Ninguém gosta de DR. Por quê? Porque não traz resultado nenhum. São só duas pessoas brigando ou medindo forças sobre um tema específico. Então, as DRs não funcionam por causa disso. Eu sei também que fica aquele questionamento. Pô, Renata, mas eu tenho um sentimento, eu tenho uma necessidade de colocar uma coisa que é importante para mim e às vezes eu não tô dando conta de colocar essa coisa. Quando eu vou falar, eu vou e choro, ou eu não consigo nem falar aquilo que tem dentro de mim. Isso é tão relevante? E eu quero te dizer, é relevante, dependendo da forma como você coloca. Porque dependendo da maneira como você se coloca, isso pode virar uma DR, ou seja, não virar resultado nenhum. Simplesmente, puramente, ser duas pessoas que estão ali brigando sobre um ponto de vista. Ou a gente poderia dizer um jogo de poder. Olá pessoal, então hoje o nosso tema vai ser sobre isso, vai ser como se expressar, como se colocar, e eu vou fazer essa live a partir do que vocês já me contaram um pouquinho qual a sua maior dificuldade. E quem quiser, escreve aqui agora. Qual é a minha maior dificuldade ao conversar com o boy? Qual é a minha maior dificuldade de contar um pouquinho, de me expressar? O que vocês acham que tem dificuldade? Será que é a forma como você fala? Será que talvez o medo do outro não ouvir? E aí eu tô lembrando que tem uma seguidora super querida minha que mandou uma mensagem no direct contando um pouquinho que a grande dificuldade dela é que muitas vezes ela não consegue falar o que está acontecendo. E às vezes quando ela fala, isso não fica tão bem resolvido e que muitas vezes acaba que ela não fala, mas o corpo dela fala. Sabe aquela famosa cara... Não podemos falar essa palavra, mas aquela cara de ódio, aquela cara de ranço. Então, quantas de nós às vezes fica com essa cara, né? Cara de ranço, de ódio, e eu não falo o que eu tô sentindo, não falo o que eu tô pensando. E eu tenho uma perspectiva que o outro compreenda, com a minha feição, que o outro compreenda com os meus comportamentos, o que eu quero dizer. E resultado? A pessoa de lá nem compreende e nem você fica tranquila, ou seja, você fica mal e o outro também fica mal, porque tá ali um joguinho de poder, um joguinho de não disse, mas você tem que entender, e é isso que a gente quer resolver.
A primeira coisa relevante que eu acho legal de passar para vocês é o seguinte, gente, que numa relação saudável ou não, existe coisas que não vai ser legal. Existem coisas, existem momentos em que vai ter desentendimento. Então tem aquele momento em que vocês vão conversar sobre algo e isso não vai ficar bem digerido. Vai ter outros momentos em que talvez ele te faça uma brincadeira ou você faça uma brincadeira e isso repercute de uma maneira muito negativa. Então eu quero dizer que é natural ter um desentendimento no relacionamento, no casamento, tá? É super natural, isso pode acontecer com qualquer pessoa, mesmo relacionamentos saudáveis têm sim discussões e desavenças. Mas daí, gente, uma coisa é a gente entender que tem essa interferência do diálogo, tem aquela coisinha que não gostou, e outra coisa é ter o desrespeito, e outra coisa é ter ameaça, outra coisa é ter manipulação, é isso que não dá pra gente aceitar. Então, quanto mais a gente tiver uma postura assertiva, quanto mais a gente souber se expressar, melhor vai ficar essa relação também. Porque relação nenhuma no mundo chega pronta. Nenhuma relação no universo vai chegar assim pra você de uma maneira, nossa, essa é a relação que vale a pena, hein? Que pessoa maravilhosa. Não é assim, gente. Toda relação se constrói no convívio e se constrói também nas oportunidades. Então, ficar com cara de ranço, né? Não se expressar é um ingrediente perfeito para você manter um relacionamento destrutivo. Então, você precisa sim aprender a se expressar. Eu sei que talvez fique muito genérico, né? Pô, Renata, aprender a se expressar é coisa difícil, como é que eu faço isso? E aí, eu sei que vocês escreveram umas coisas, eu já vou falar, tá? Já vou ler o que vocês escreveram. Eu acho que o primeiro ponto fundamental para uma boa interação, para um bom diálogo, para um bom relacionamento é você saber quais emoções você sente. Você conhecer você. Esse é o primeiro ponto. Então, antes da gente construir uma relação saudável, a gente precisa estar saudável com a gente. A gente precisa aprender a reconhecer quais os nossos limites, quais as nossas emoções. Peraí, quando ele fez aquela brincadeira, eu até fiquei rindo. Mas será que realmente eu tava alegre? Eu ri porque eu tava alegre ou eu ri porque eu tava constrangida? Porque eu fiquei com raiva, porque eu fiquei com medo? Então, primeiro ponto, gente, aprenda a identificar quais as suas emoções diante da ação do outro. Isso é fundamental porque quando a gente sabe que emoção a gente sente, a gente sabe colocar um limite no outro quando é necessário e reconhecer e exaltar aquilo que é muito bacana no outro. Então, primeira dica para vocês é saiba reconhecer as emoções que geram em você, as emoções que na interação com o outro você sente, aquilo que com o outro você acaba assim tendo de explosões, tendo de emoções emergentes, tá? Esse eu acho que é o primeiro ponto positivo. Olá, Jéssica. Olá. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é estar nesse alinhamento. Eu vou falar primeiro as coisas aqui, depois eu vou eu vou ler os comentários de vocês. Muito legal, gente. Participa mesmo. Comenta aqui, porque eu vou comentando em cima do comentário de vocês. Vou pegar lá o que vocês deram de sugestão também e vai curtindo aqui. Porque quanto mais coraçãozinho tiver, mais eu vou saber que eu tô no caminho certo. E também pode chamar mais pessoas para participarem. Bem, então o primeiro ponto é esse. Para ter um diálogo, para você saber se expressar, você tem que saber o que está dentro de você. O que exatamente você sente, tá? O segundo ponto relevante é você tem que saber comunicar o que você sente pro outro. Então, não dá pra, tipo assim, entendi, tô com raiva, aí você chega lá, pá, dá um soco na pessoa. Não, né, coração, isso não vai resolver, você tem uma ideia que não. Então, eu primeiro entendo o que eu sinto e depois no segundo passo eu vou explicar para a pessoa, colocar para a pessoa aquilo que eu sinto. Renata, mas como é que é a melhor maneira de eu me colocar? Como é que é a melhor maneira de eu contar para o outro aquilo que é tão importante para mim e aquilo que eu identifiquei, que eu senti, que às vezes não foi tão bom, ou aquilo que foi bom e eu quero expressar isso, né? Mas o que pega mesmo é o que não foi tão bom, né, gente? Vamos ser sinceros. Então, para você expressar, a melhor coisa é que você compreenda o seguinte,
que se para você é tão importante, trate isso com a importância que tem. Então não dá para você simplesmente chegar e começar a falar tudo que você sente sem preparar outra pessoa, sem fazer com que a outra pessoa esteja incluída naquele diálogo. Então é um diálogo, tá, gente? Não é um monólogo. Vamos começar por aí, não é mesmo? Vamos iniciar a conversa por aí. Então, se é um diálogo, faça um convite para o outro participar. Você pode dizer simplesmente assim, olha, vou dar um exemplo, tá? Fulano, deixa eu te contar. Ontem aconteceu uma coisa muito importante e que eu percebi que mexeu um pouquinho comigo. Eu queria te falar sobre isso. Dá pra gente conversar agora? Então essa é uma possibilidade. Você faz um convite para o outro te ouvir. Então esse é o primeiro passo, depois de você identificar o que você sentiu, é convidar o outro para aquela conversa. E aí, se o outro topou, falou, não, beleza, Renata, vamos conversar, né? Renata é ótimo, né? Se no caso estivesse conversando comigo. Renata, vamos conversar que eu tô entendendo que tem uma coisa importante pra você. Aí eu expresso o que eu senti. O grande erro que as pessoas cometem é que quando elas vão expressar o que aconteceu, quando elas vão resolver uma situação, em vez de elas falarem delas, elas acabam assim, analisando o que o outro fez, criticando, e isso azeda tudo, faz com que o outro se feche. Então aqui a dica é o seguinte, fala o que você sente, porque quanto a isso, não tem como o outro contra-argumentar. Olha, naquele dia, naquela hora que aconteceu isso, eu me senti triste, ou eu fiquei com medo. Isso foi muito ruim. Então eu gostaria de te pedir que isso não voltasse a acontecer, porque para mim é importante esse ponto. Então percebe, gente, que eu não tô aqui para ir para uma guerra e nem para convidar o outro para ver quem ofende mais o outro, mas eu tô aqui para contar para o outro o que a ação dele ocasionou em mim. E aí sim, a gente pode ir para o terceiro e último passo. No terceiro passo, a gente faz um compromisso, um comprometimento do que a gente pode fazer de diferente. Isso que é que muda tudo, sabe? Que não adianta também você só falar e as coisas continuarem daquela mesma maneira. Então você pode propor o que você pode fazer de diferente e convidar o outro também a propor o que ele pode fazer de diferente. Eu sei que falando assim parece muito mecânico e às vezes pode até parecer que não funciona, mas gente, eu garanto pra vocês, eu implemento isso na minha própria vida, isso funciona de verdade e além disso, né, quantos clientes já atendi, né, nem sei quantos, dezenas, com certeza, e aí funciona para essas pessoas também, então pode funcionar para você. Eu quero dar uma dica que eu tô com um e-book que eu falo sobre isso, sobre se expressar, que chama Como Evitar Brigas Desnecessárias. Esse e-book, ele tá no meu link, não paga nada, tá, gente? É gratuito. E aí, quando você baixa o e-book, quando você coloca o seu e-mail, você recebe o e-book na sua caixa de e-mail. E depois você começa a receber alguns e-mails meus sobre temas, assim, eu separo alguns temas e durante a semana você vai recebendo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Peraí. Ó. Na hora que acontece, eu não consigo falar, fico muito sensível e choro, mas aprendi a retomar o assunto depois e resolver. Exatamente, Cris, foi bom você ter lembrado disso, viu? O que acontece? Às vezes na hora, no momento que a situação aconteceu, deixa a gente meio desequilibrado, porque você tá meio assim, confusa, meio, o que aconteceu? E aí, depois que você ficou ali ainda um pouquinho confusa, que você vai acabar ali entrando em contato com as suas emoções. Nessa hora, não é a melhor hora de falar, porque você ainda não sabe o que você vai falar. Você tá ali ainda sem compreender o que aconteceu. Então, o ideal é igual a Cris faz. Espera um pouquinho, compreende aquilo que você está sentindo, o que exatamente te deixou daquela maneira, para depois você convidar outra pessoa para conversar, tá? Cris, parabéns, viu? A Laís disse assim, em uma situação de briga, melhor esperar o dia seguinte para conversar melhor ou respirar fundo e buscar uma forma de falar ali na hora? Laís, acho que meio que respondi, né? Não necessariamente vai ser no outro dia, tá? Eu, por exemplo, gente, quando acontece alguma coisa, eu demoro, assim, tipo uma semana eu vou digerindo aquilo, vou entendendo o que aconteceu, o que eu tô sentindo, para depois eu falar assim, não, agora eu tô pronta para conversar de uma maneira que eu não vou convidar o outro para briga, de uma maneira que eu vou falar o que eu tô sentindo, vou me expressar sem ofender.
Porque também tem isso, tá, gente? A gente precisa saber esse time, tipo assim, se você tá indo pra conversa e tem uma assim, nossa, agora ele vai me ouvir. Agora ele vai me ouvir. Não vai, então, tá? Porque ia chamar pra briga. Aí ia chamar o outro pra ter um outro desentendimento. Então, melhor não ir. Aí espera um pouquinho. Quando não tem mais esse, vou chamar ele pra briga, é provavelmente o momento certo de você falar. Que é um pouquinho depois, tá? Respondidas as perguntas? Antes deixava ia para lá e guardava pra mim, me sufocando e me fazendo super mal. A Cris trouxe aqui um ponto relevante também. Gente, eu sei que parece mais fácil. Vou fazer o seguinte, eu não vou falar sobre isso, eu vou ficar quietinha na minha, porque as coisas vão se ajeitando por si só. Só que isso é um pensamento fantasioso, um pensamento em que eu acredito que as coisas ajeitam magicamente por elas. Alô, gente? Em um mundo real, em um mundo de adulto, não é assim que funciona. A gente tem que se responsabilizar por aquilo que acontece na nossa vida. E a gente precisa sim se colocar com respeito, mas só que assim, deixar pra lá nunca vai ser a solução. É como se, vou dar uma imagem pra vocês. Imagina que a casa de vocês está suja, tá? Aí todo dia você vira e fala assim, vou colocar essa sujeirinha, que não é de nada, embaixo desse tapete. Aí no outro dia você também empurra a sujeira para debaixo do tapete. Pode ser que pareça que tá super funcionando. Até que chega um dia que acontece o quê, né, gente? Aquele morro imenso. Então, a gente não... do mesmo jeito em relação às nossas mágoas, aos nossos sentimentos. Não dá pra fingir que não é nada. Em algum momento, a conta vai vir. E geralmente, quem finge que não é nada, a conta vem já, ela acorda quando esse casal já tá praticamente separado. Né? As minhas conversas, discussões com ele parecem sempre uma competição e eu acabo sempre desistindo de falar e ele acha que ganhou. Natália, é interessante você colocar isso porque acabou me lembrando de outra coisa. O que acontece? Pode acontecer que na hora de conversar surge uma discussão, tá? Não, mas você é fresca, né? Olha lá. Aquilo lá, você tá falando que não, você é fresca demais, né? Vamos supor, tá bom? Nessa situação, a gente tem que parar a conversa, o diálogo naquele momento. Não quer dizer que você concorde com ele, mas olha, nesses termos, eu acho melhor a gente parar por aqui, porque não tá indo com um caminho bom. Não era essa a minha intenção, outro dia a gente volta, mas só que assim, não é isso que você tá entendendo, é uma outra coisa, mas em outro momento a gente conversa. E ponto. Então você finaliza ali a conversa naquele momento e deixe claro, olha, a gente não tá finalizando porque você ganhou ou eu ganhei. Na verdade, os dois perderam, né? Eu acho que acontece muito isso. Quando o casal não sabe se expressar, quando a expressão vira uma briga, vira uma competição, os dois perdem, né? E é sempre uma perda, sempre, sempre, sempre. A gente ganha quando a gente ouve uma opinião diferente, quando a gente ouve uma postura diferente, isso nos faz melhor, isso nos faz melhorar, né? Então eu acho que é aí que a gente ganha. Você acenou para... Eu não acenei, então tá. Tenho um relacionamento há 6 anos e ele me trai. Depois pede chance. Eu dou e não vai. Uma semana ele faz a mesma coisa. O que eu faço? Augusta, aí eu acredito que você não tá percebendo a sua própria emoção, né? Você tá com dificuldade de perceber a emoção que essa traição, que esse movimento dele tá te trazendo. Então, minha sugestão é assim, aqui não é um momento ainda de você conversar sobre isso, mas de você entender o que essa traição e esse movimento dele causam em você. Seja sincera com você, o que está causando aí no seu coração, o que isso está reforçando de pensamento sobre você mesma, o que isso está fazendo de reforço em relação às suas crenças, tá? Narcisista abusivo. Eu vi que você comentou um outro post meu, né? Seja super bem-vindo. É isso mesmo, mas ao menor sinal de abuso, correr é a melhor opção. Então, o que acontece? Existem relacionamentos em que existe uma toxicidade muito grande, em que existe ali um risco grande na relação, existe um risco inclusive físico, psicológico significativo. Aí, gente, não vale realmente a pena insistir nessas situações, né?
Não vale. Deixa eu ver se tem mais. A cara de ranço ainda não consigo resolver. Fecha a cara na hora e ligo o foda-se. Sei que não é legal, tô tentando mudar. Porque ele tenta resolver na hora. Eu que não permito pela raiva. Então, Cris, eu acho assim que é difícil, né, gente? Isso pra não dizer impossível. Quando acontece uma coisa com a gente não ficar com cara de desgosto. Não tem como. Eu sou o tipo de pessoa que você olha pra mim, você sabe que eu tô sentindo. Assim, se você pisou no meu pé, eu não vou falar que eu te amo e nem vou sorrir, não. Eu vou ficar assim, serious, né? E assim, eu acho que não é que você tem que fingir que você não é que você tá gostando, mas é respeitar, tipo assim, pô, não, aconteceu um negócio aqui, deixa eu entender isso aqui melhor. Porque assim, não tá descendo, tem uma coisa que eu achei que ficou ruim, mas eu preciso de um tempo. Então, não você pode manter sua cara de ranço, né? Vamos dizer assim. Mas desde que você dê uma explicada. Porque se você simplesmente, do nada, você fica com uma cara de ranço, eu acho que fica meio estranho. Então você pode falar assim, aqui a pessoa às vezes pergunta, aconteceu alguma coisa, a pessoa? Não. Não, mas tem certeza que não aconteceu? Aham. Aí, gente, aí é chamar pra briga. Então, em vez de fazer essa cara e ficar negando, você pode reconhecer. Olha, aconteceu sim, mas eu não tô entendendo direito o que aconteceu, eu preciso de um tempo. É só isso que eu tô te pedindo. Eu não tô pedindo pra gente conversar, não tô pedindo... Eu quero só um tempo. Porque eu sei que teve uma coisa que eu não gostei, mas eu não sei ainda direito o que é. Ponto, tá? E aí, vida que segue. Então, podemos ter cara de ranço, desde que explicado o ranço, né? Eu não estou vivendo um relacionamento complicado. Eu estou vivendo um relacionamento complicado. Eu não sei mais como agir. Nós nem temos mais conversa um com o outro. Então, relacionamento assim, que você tá me contando que já tem uma distância, né? Que existe assim, as fases da relação. E uma dessas fases, quando depois de um conflito, pode ser uma trégua que faz possível ali, né? Você ter uma mudança generalizada desse relacionamento, ou pode ali ocasionar em mais dor, em mais desapego, vamos dizer assim. Então, você está me contando que vocês já estão na fase em que está tendo uma ruptura, talvez não corporal, porque não sei se vocês moram no mesmo lugar, mas só que assim, uma ruptura psicológica, emocional, em que um não vê mais o outro. Então, eu te pergunto, você vale a pena esse relacionamento? É uma relação que você ainda quer investir, quer dar uma segunda chance? Então, se a sua resposta for sim, começa a se aproximar de novo, lentamente dele, sabe? A fazer um comentário agradável, a dizer algum ponto positivo, trazer coisas mais positivas para a relação. Então, isso pode ser uma maneira de você se expressar, até que vocês tenham uma conexão suficiente para ver sobre esse tema tão delicado. Gente, acho que isso daqui também é muito importante falar para vocês. O que acontece é que assim, pra gente resolver uma dificuldade na relação, só se essa relação estiver com conexão. Porque é muita energia que se desprende para resolver algo. Se a relação tá meio, sabe, meio morninha demais, meio desconecta, a pessoa não vai ter, o casal não vai ter energia para resolver aquela situação. Então, o primeiro ponto é se conecta de novo para então vocês resolverem essa situação, essa pendência. E se conectar de novo é realmente olhar com os olhos do carinho, do amor. Isso não quer dizer que você vai deixar para lá o que aconteceu ou o que você sentiu, mas que você precisa dar uma nova chance para esse amor entrar, para então vocês resolverem essa situação. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês, gente? Olá, corações. Tudo bem? Tenho um relacionamento há 13 anos e agora descobri que estou sendo traída. O que devo fazer? Marine, é o tipo da situação assim, que a traição não é fácil. Eu acho que traição deve sim ser conversada. Conversar, colocar pratos limpos e tal. Eu acho que um erro que eu vejo frequente é pessoas fingirem que nada está acontecendo, mas você precisa ser honesta e entender que assim, isso é um problema da relação. É um problema que ele fez, com certeza, ele fez a ação, mas é um problema também da relação, do relacionamento.
Então, é complicado uma postura positiva nesse momento, porque as emoções estão muito à flor da pele, as inseguranças às vezes tá vindo muito fortemente, mas o que eu te indico é assim, primeiro, antes de conversar com ele, escreve tudo que você sente, tudo que você pensa, e depois você queima essa carta. Isso é importante, viu? Queima essa carta, some com essa carta, joga ela fora. De preferência queime mesmo. E aí depois, com as emoções um pouco mais controladas, o seu racional funcionando um pouquinho melhor, você vai convidar ele para a conversa, que vai ser uma conversa em que vai expor o que está acontecendo e a busca da solução. E a solução pode ser solucionar de uma maneira que vocês permaneçam juntos ou de uma maneira que vocês não permaneçam mais juntos. Não tem uma melhor forma, tem duas formas, né? Ou talvez até mais formas, mas que eu me recorde agora são duas formas pelo menos. Então vocês vão ver qual a melhor solução. Olá! E se só um lado está disposto a conversar para se reconectar e resolver o trincado da relação? Laís, excelente pergunta, tá? O que acontece? Eu estava até falando isso com Jéssica, né? Na terça-feira. Acontece que geralmente um dos lados está mais disponível e mais aberto para essa comunicação, mais disponível para resolver o problema. Geralmente, nem sempre, é a mulher que está mais disposta a isso. O que você precisa fazer nessa circunstância? Primeiro, mostrar para ele que existe um problema, que talvez para você tá óbvio, claro que existe um problema, e para o outro não está óbvio, nem claro, ele nem viu o problema. Então, o primeiro ponto aqui importante é assim, olha, talvez você não tenha consciência, mas tem algo que está acontecendo na nossa relação e isso eu acho que é importante, tá? E se a gente fingir que nada está acontecendo, isso pode inclusive acabar com o nosso relacionamento. E não é o que eu quero, e eu acredito que não seja o que você quer. Então você precisa chamar a atenção dele para o problema, que talvez ele não esteja ainda consciente do problema, ok? Acho que é a primeira coisa. Essa dica de escrever e depois queimar é uma super dica, você me passou ela e super me ajudou. Natália, é super dica mesmo, e assim, confesso que eu faço, então, confesso é ótimo, né? Confesso. Eu faço também, sabe, de vez em quando assim, as emoções estão muito atrapalhadas, tem um caderno que eu escrevo o que eu tô pensando, eu deixo fluir, gente, e aí é deixar fluir sem críticas, a gente vai escrevendo tal, para organizar mesmo. Eu acho que não existe nada que organiza mais a gente, mais as nossas emoções, nossas ideias do que escrever. E aí escrever a lápis, tá? A lápis não, a caneta, enfim, mas próprio punho. O lado disponível está em processo de terapia, e no caso é o homem. Ah, que bom, Laís! Então, no caso do homem, quando ele está disponível, assim, vai ser o mesmo caminho, tá, Laís? Vai ser você orientá-lo para que ele converse com a companheira dele e que ela perceba o que está acontecendo. Quando um do casal, gente, está em terapia, o que acontece muito frequente? A pessoa que está em terapia, ela começa a desenvolver, ela começa a transformar, ela começa a quebrar as suas crenças limitantes e a ter uma outra perspectiva do relacionamento. Só que o outro do casal não tá na mesma transformação. Tá às vezes lá quietinho, sem fazer terapia nem nada. E o grande fight que dá é quando a pessoa que faz terapia quer que a pessoa que não faz terapia esteja no mesmo nível de transformação. Gente, isso é impossível, não tem jeito. Então a pessoa que está fazendo terapia, ela tem que entender que o outro não está vendo ainda o que você vê, o outro não reconhece aquilo que você reconhece. Então, se para você é importante, expresse isso para o outro, comece a mostrar para o outro aquilo que você percebeu, ou o problema que tem ali, que talvez antes estava inconsciente também para você, mas olha aqui esse problema, e olha o que esse problema pode nos levar. Então, é sempre um convite e não uma exigência, porque eu acho isso muito relevante. Quem está em terapia, às vezes assim, não teve uma exigência da transformação, mas aí quando está na terapia ali, na transformação, exige que o outro transforme, e esse não é o caminho. A gente não deve exigir que o outro faça alguma coisa, mas a gente pode convidá-lo para participar dessa transformação. Eu acho que aí todos ganham e é muito diferente, né? Vamos ver aqui mais. Quando o outro está com problema, mas tem dificuldade de compartilhar com a companheira, como proceder? Olha, excelente pergunta, Grazi. Eu estava esquecendo sobre esse fato.
fato é o seguinte, que existem situações, existem pessoas que são mais fechadas, pessoas que têm muita dificuldade de se expressar, pessoas que não conseguem, que tem uma coisa errada, mas elas não conseguem verbalizar aquilo. Como eu estava falando para vocês, ter um conhecimento das nossas próprias emoções é o primeiro pilar. Mas quantos de nós realmente temos conhecimento sobre nossas emoções, não é? Então, assim, quando o companheiro ou a companheira tá nesse movimento que você tá assim, tá na cara, né? É expressivo, do nariz para fora, de que existe alguma coisa que tá desagradando, mas essa pessoa não compartilha, você pode sentar com ela carinhosamente e dizer: olha, nos últimos dias ou nas últimas horas, que seja, eu percebi que você tá um pouco diferente. Talvez você mesmo não esteja com essa consciência, mas eu tenho percebido isso e isso e isso. Aí você lida com fatos. Então, isso está me dando uma dica que provavelmente tem alguma coisa que está te incomodando. E deve ter. Então, assim, eu sei que para você é difícil falar sobre, se conectar a isso e se expressar, mas é pelo nosso bem, para que eu possa também melhorar, pensa um pouquinho o que está te incomodando e aí você pode ir por essa abordagem, tá? Aí você vai incluindo a pessoa sem julgamentos, gente. No casal, precisa ir sem julgamentos. E eu sei que é desafiante fazer isso, porque às vezes a gente, é fulano, tá comigo todo dia. E aí cria um pouco de descaso. Mas pensa, pô, é fulano, tá com você todos os dias. Então é uma pessoa importante, ok? Tem um relacionamento há 13 anos. Esse aqui, ele finge que nada está acontecendo. É a mesma pergunta, Marine, eu respondi essa pergunta um pouquinho mais pra cima, tá? Um pouquinho mais pra cima é ótimo, um pouquinho antes. Acho que quando algo nos incomoda, devemos falar sim, porque guardar vai levando aquilo pro relacionamento. Eu acho que guardar, gente, vai levando pro relacionamento, como você tá falando, né, Milena? Mas também acho que vai levando pra gente. A nossa vida vai perdendo um pouquinho da cor, a gente vai ficando meio ranzinza, meio, sabe, azedo. A gente sabe ser azedo, coisa que a gente sabe. Tive alguns problemas no meu relacionamento. Ele mentiu algumas vezes e eu descobri. E agora não consigo esquecer e confiar nele. De novo, quero confiar nele, mas não sei como. Gente, vamos lá, de novo. Ninguém esquece nada. Não tem essa, nossa, perdoei, esqueci. Não é assim, tá? Eu acho que a gente tem que respeitar que existiu um furo ali na relação e que essa confiança vai ter que ser restabelecida com ações. Então, esse é o diálogo, essa expressão que precisa existir. Olha, existiu algo que aconteceu e não é simplesmente vamos virar a página da vida que segue. Não tem jeito. Então, entenda assim, que eu tô dando voto para essa relação, para nossa relação, mas eu preciso de um tempo para voltar a confiar. Eu preciso de movimentos, eu preciso de ações que me façam entender que as coisas mudaram, né? Não é mesmo? Renata, sou tão amorosa com meu marido e ele é tão parado. Pra mim, dar carinho, eu não sei mais o que fazer. Isso tá me deixando pra baixo. Dani, às vezes assim, vamos falar agora de expressão física, né? Olha que delícia, que legal. Tem gente que tem muita facilidade de demonstrar carinho, às vezes com um beijo, com um abraço, escrever uma carta, fazer as demonstrações de amor. Tem outras pessoas que são um pouco mais fechadas, elas não conseguem, assim, demonstrar tanto. Elas ficam um pouco mais passivas, recebendo, aí elas até, né, dão de volta, mas em um certo limite. Dani, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para você, que você pensasse, é que provavelmente você já o conheceu assim. Ele já era assim, né? Essas pessoas, elas não se transformam, não se fecham, a não ser que tenha acontecido um trauma nessa relação que faz com que ela se feche, tá bom? Mas assim, ele já era assim e provavelmente ele tem uma forma de demonstrar o amor dele. Começa a entender que forma é essa, que talvez seja um pouco diferente da sua. E aí você pode inclusive perguntar para ele, deixa eu te perguntar, como é que você demonstra amor pra mim? Conta. A gente não precisa ficar adivinhando, gente, tem a pessoa ali. Então conta assim, o que você faz que pra você é demonstrar amor? É só porque eu tô querendo sim, sabe? Tô querendo perceber esse movimento. Então, é isso. Você pode ir diretamente na fonte, que é na pessoa, e falar.
Então, demonstração de amor para alguns pode ser buscar no trabalho, para outros pode ser esperar no shopping, para outros pode ser escrever textos e textos, e para outros pode ser ligar ao longo do dia. Para cada um vai ter uma forma de demonstrar amor. Então, nada mais simples e honesto do que perguntar para ele. Faz sentido, né? Rê, e se eu acho que não gosto mais dele e não sei como falar isso? Porque quando digo que não quero mais, ele diz que não vai embora e que eu preciso de ajuda. Então, eu fico pensando que se você tivesse tanta certeza, eu fico pensando, tá? Não sei se é. Mas talvez se tivesse tanta certeza que não gostasse mais dele, você ia arrumar um jeito dele não tá mais lá, entendeu? Então, provavelmente você também tá um pouco em dúvida quanto a isso. E não é uma decisão muito fácil mesmo, qualquer término não é fácil, seja ele qual for, né? Pelos motivos que forem. Então, eu te convido assim, a pensar, o que você tá querendo nessa relação? Primeira coisa, se você acha ainda que não gosta, o que falta para você ter certeza se você gosta ou não gosta? O que tá faltando? Que parte é essa que falta nessa relação e que faz com que você fique, fico ou não fico, fico ou não fico, para então você se decidir. Essa falta, ela é significativa? É uma falta que te faz não querer essa relação? Se a resposta for sim, aí sim você pode se colocar para ele. E quando a gente se coloca de uma maneira firme, quando a gente fala, olha, não dá mais, então não há mais espaço, o outro recua, ele não fica, não tem espaço para o outro. Agora, dentro de um acho, dá espaço. Ah, que bom, Grazi. Que bom. Ah, que bom que vocês estão gostando das respostas. O meu namorado, ele geralmente demonstra que me ama quando está bebendo. Olha lá, Rita, deve ter alguma coisa, uma forma dele, né? Mas deve ter alguma coisa de crença dele e eu acho que uma linguagem ali com os pais que tem essa transformação, né? Quando eu bebo, eu demonstro que eu amo. Eu também sou bem carinhosa com ele sempre, que bom. Eu não sei o que falta para eu ter certeza. Pensa um pouquinho, o que tá faltando nessa relação, o que tá deixando você em falta. Deixa eu ver aqui as respostas que vocês deram, das dificuldades. Vai lá. Faz uma semana que eu estou numa relação, mas ele fala que vai ligar pra mim, mas não liga. Isso aqui não é tanto assim uma dificuldade, vamos dizer, de comunicação. Na verdade né? Porque ele fala que vai ligar e não aparece. Gente, eu acho que tem muito ainda uma fantasia de tipo assim, olha, o outro tem que fazer um movimento. Eu acho que você faz o movimento, o outro faz o movimento. Então você faz o movimento e o outro faz o movimento. Então é como se fosse uma dança do casal. Agora, se ele diz que vai ligar e não liga, você pode ligar, não tem problema nenhum. Mas se só você faz o movimento, aí isso por si só já conta o que está existindo nessa relação ou o que não está existindo. Às vezes a gente tem muita dificuldade de ver também a realidade, de se situar que, poxa, aqui não tem mais espaço, isso daqui não tá florindo, isso daqui não tá indo. E não é você ficar lá, sabe, esmagando o negócio que o negócio vai florir, não. É assim, dá oportunidade daquilo crescer ou você simplesmente aceita que aquilo não cresce. Isso também é uma possibilidade, tá? Deixa eu ver. Quando... Ai, que bom, Cláudia. Cláudia, nos falamos no direct. Quando mulher cuida dos filhos da casa, fazer tudo por ele, quando ele leva a vida de solteiro, sai com os amigos, bebe, curte, não tem hora para vir para casa, agride com palavras, trata mal, você acha que tem não sei o final, né? Olha, o que eu acho aqui é que você tá me falando um monte de dica significativa e também perigosa, vamos dizer assim, né? Dica de que essa relação talvez não esteja sendo uma relação de duas pessoas, mas talvez uma relação de uma pessoa que está sustentando. O que eu quero te dizer é que você deve levar isso em consideração e levar em consideração também os seus sentimentos, que pode ser que exista uma possibilidade de transformação dele, mas também pode ser que não, pode ser que esse é o script dele, né? Essa é a realidade de vida dele e você se encaixa ou não nela. E aí a pergunta importante, essa relação que você quer se encaixar,
Se no caso de assim, você convidá-lo para mudança e ele não topar, você tem que se perguntar, essa relação é que você quer se encaixar? É porque eu acho muito estranho isso, acho que a gente não tá na vida para se encaixar, né, aos modos, aos modelos do outro, acho que não. Uma opinião minha. Renata, estou em um momento difícil no meu casamento. Ele quer que eu mude de imediato. Diz que não o respeito, mas eu tento, não sei o que acontece, respeitar para ele, escutar o que ele diz, as decisões dele. Dayana, é o seguinte, tem momentos do casamento que são aqueles momentos de crise, né? Aqueles momentos significativos. Entende um pouco melhor qual que é a queixa dele, o que ele está querendo dizer com respeito, o que ele está querendo exatamente que você mude. Porque às vezes, gente, na comunicação existe essa falha, né? Em que eu falo o que eu quero, parece que ficou super claro. Quero que você me respeite, mas o que seria esse respeito? Às vezes tem coisas que ficam muito genéricas e aí não dá pra gente mudar. Como é que eu vou mudar pra ter mais respeito? Não tem uma ação aqui, não tem um movimento. Então precisa ter essa consciência de, pera, eu não entendi o que você espera de mim. Eu não entendi o que é respeito pra você, o que é essa ação. Então você pode conversar com ele sobre isso, tá? Aumenta isso o quê? Tá baixo? Tá super alto aqui pra mim. Deixa eu ver aqui, vamos ver novas perguntas. Eu tenho dificuldade em falar quando estou com ciúmes, porque ciúmes vai contra meus ideais. Olha, interessante essa pergunta, essa dificuldade, né, essa colocação. Gente, o que acontece? Às vezes a gente sente coisas, mesmo que a gente não queira sentir. Se alguém fica assim, doida pra sentir raiva, deve ser uma delícia. Vamos sentir raiva hoje? Ou assim, gente, hoje é aquele dia que podia bater uma bad, eu podia ficar bem tristinha de cama? Não. Tem sentimentos, tem emoções que a gente não quer sentir. E ciúmes é uma delas. Então, o que eu tô entendendo é que é o seguinte, você não consegue expressar que você sente ciúmes porque vai contra o que você quer sentir, mas você sente, ser humano. Então, o que você pode fazer? É reconhecer que aquilo que você sente independe da sua decisão racional, é o que é. Então eu te convido a pensar de onde vem esses ciúmes, está embasado exatamente em quê? É uma insegurança real, é uma insegurança fantasiosa, é embasado em quê? E você pode compartilhar com ele que você sente ciúmes, que você reconhece essa sua limitação e pode convidá-lo a te ajudar a parar de sentir ciúmes, talvez fazendo alguns comportamentos que ajude você a ter um pouco mais de tranquilidade ou talvez te incentivando a olhar um pouco mais para você. Então, isso tudo pode ser muito conversado. E, gente, tudo bem, a gente deve conversar também sobre aquilo que a gente não estava a fim de sentir, né? Vamos ver. Renata, tá? Peraí. Ele fala, vai mudar, nunca muda. Passa dia bom, outro dia tira outra pessoa. Ele fala, mulher não pode fazer nada, só homem. Você tá me contando assim, de várias crenças que ele tem, que são diferentes das suas crenças. Então tem uma diferença ali de perspectiva, de papéis, de vontades, de desejos. Então eu entendo assim, gente, no relacionamento, leva isso pra vida de vocês. Não existe ele é mais e eu sou menos. Ou eu sou mais e ele é menos. Em um relacionamento de casal, somos iguais. Nós somos iguais quanto a sentir, nós somos iguais quanto a estar nessa relação. Então, diante disso, a gente precisa também respeitar que eu não vou ser o que você deseja e você não vai ser o que eu desejo. Mas nós vamos construir essa relação juntos. Então, é se colocar como iguais. Eu vejo que isso é um ponto muito, muito relevante, tá? Olha aqui, uma outra dificuldade que colocaram aqui. Não consigo manter a calma. E aí, gente, quem também, às vezes, na hora de se expressar, não consegue manter a calma, começa, às vezes, a gaguejar, começa a ficar com raiva.
Então, a dica que eu dou pra vocês é o seguinte, é que às vezes é muito difícil mesmo manter a calma, então não fale naquele momento. E quando você tem claro o objetivo daquela conversa, olha assim, tá, eu vou conversar com ele por causa disso. O meu objetivo nessa conversa é que ele saiba, por exemplo, como eu me senti naquele dia que eu fiquei triste. Então, assim, você tem um objetivo muito claro para você. E quando você vai para a conversa com esse objetivo, facilita tanta comunicação, mas tanto. Aí você fica mais calma. Quando a gente vai simplesmente no impulso, no embalo, a gente não sabe para que a gente tá ali, a gente não sabe direito o que a gente vai conversar, aí fica dando volta, né? Aí aquela conversa, gente, de 2 horas. Final das contas, vamos fazer um balanço da conversa. Falou nada. Não falou absolutamente nada, não resolveu nada. Então, gente, quer ir para uma conversa? Vai para conversa. Mas vai com um objetivo. O que eu quero? Para quê eu tô convidando ele para conversar? Para quê? Tenha claro, tá? Vamos ver aqui mais. O que fazer? O que fazer quando seu namorado somente para você, para sair só? Aquela coisa, assim... a gente vai falar que o diálogo é muito importante, mas ele tem um limite, né, gente? Então, assim, eu posso propor conversar com ele? Posso propor conversar com ele sobre aquele tema, mas eu acho que mais importante é você realizar em você. Que, assim, se é uma pessoa que mente com frequência, talvez o perfil dela. E aí você precisa realizar em você, peraí, por que será que ele mente tanto, né? E eu quero estar com alguém que me traz tanta insegurança, que eu acho que tem um limite da conversa, tem um limite de, né, vamos convidar o outro para transformar. Eu acho que é super fundamental, mas aí esbarra em um limite da personalidade, um limite da essência do outro, né? Eu sou esse tipo de pessoa estressada. Deixa eu ver o que mais. Eu não consigo manter a calma, não sai nada, por isso aprendi a resolver depois. Pois é, né, Cris? Você assumiu uma ótima estratégia. Vamos mais para essa daqui. Ele entender do jeito dele. Dificuldade, sim. Sempre fica emburrado e me culpa por coisas que não partem de mim. Muito legal essa colocação que me fez pensar em outra coisa. Gente, muitas vezes, quando a gente tá ali se expressando e a gente tá, nossa, me expressei divinamente. Quando você percebe, o outro entendeu tudo diferente. E aí, gente, aí lasca, né? Aí ele entende do jeito dele, fica emburrado, entra dentro das crenças do outro, né? Então eu penso assim, quando a gente está se expressando, por mais assertivo que a gente possa imaginar que a gente está sendo, pode ser que o outro, a partir da ótica dele, acaba fisgando alguma coisa, compreendendo de uma maneira diferente. Então, o que é válido aqui? O que é válido é que você pergunte, depois que você expressou, se a pessoa entendeu. Eu fui clara o que eu quis, meu objetivo, o que eu falei aqui, porque eu tô vendo que você ficou com a cara meio fechada, eu tô achando que talvez eu não tenha sido tão claro. E, gente, comunicação, conversa só é válida, convidar o outro, se fizer sentido, para vocês amadurecerem, crescerem. Se for para brigar, melhor nem conversar. Se for para arrumar encrenca, melhor não, tá? Vai depender muito da postura com que você vai para essa comunicação, para a postura que você vai para esse diálogo. Essa questão de emburrar é tão comum aqui. Pois é, Laís, acontece porque a falta de verificação, né? O que você entendeu. E também depende muito, às vezes eu vou numa postura que assim, para chamar pra briga, aí o outro vai emburrar mesmo, né? Então a gente tem que pensar sempre qual a nossa postura. Bem, corações, hoje foi um dia super mega puxado, fiz um monte de coisa. Eu vou terminando a live por aqui. Eu espero ter respondido todas vocês. Quero fazer o convite para vocês se inscreverem no YouTube, gente. Vai lá no YouTube, se inscreve. Toda semana tem vídeo novo. E essa semana tá saindo uma novidade para vocês lá no canal do YouTube. Só quem estiver lá que
que vai assistir, muito legal. E a partir de agora, toda semana vai ter um quadro novo lá. Então chama as amigas, vamos crescer aquele YouTube, que eu quero começar a fazer live lá também. Mas eu preciso de 1000 seguidores lá para começar a fazer live lá. Então chama lá as amigas e vamos crescer o canal, tá? Gente, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus, uma ótima noite. Que eu não consegui responder aí, me perdoe. Mas hoje, agora acho que já deu nosso tempo. E aí a gente volta segunda-feira, 7h30 da noite. Ah, a partir de agora vai ser às quartas-feiras, 8 horas. Não, eu confirmo com vocês, tá? Então, segunda-feira, 7h30, com perguntas e respostas. Obrigada, corações, por estarem aqui. Opa! Olha lá minha